Obrigado, Thiago, pela introdução. Boa tarde a todos. Obrigado por participarem do nosso call trimestral. Como o Thiago mencionou no início, a gente vai responder todas as perguntas, seja durante a apresentação, eu mesmo vou responder no chat, né, seja ao final para aquelas que não forem respondidas eventualmente durante a apresentação. Bom, a gente começa a apresentação trazendo alguns destaques do trimestre na carta do gestor. A gente começa falando do cenário macroeconômico. O quarto trimestre do ano passado foi um trimestre com bastante volatilidade, né? A gente teve bastante notícia macroeconômica. O Banco Central reduziu a nossa projeção de PIB para 2021 para 4,4%, muito em função do cenário contracionista que a gente está vivendo, capitaneado pela elevação da inflação e a consequente elevação dos juros nas sucessivas reuniões que o Copom tem realizado. O índice de confiança empresarial também caiu 2,5 pontos, chegando a 91,6, que é o menor nível desde abril de 2021, que nos traz algum nível de incerteza para o início de 2022. Além disso, como todos sabemos, o mês de janeiro foi marcado pela grande disseminação da variante Ômicron, aparentemente uma variante com baixo risco de baixos níveis de mortalidade, porém isso acabou trazendo um nível de insegurança, de incerteza grande para o mercado no mês de janeiro e acabou naturalmente afetando também o mercado de lajes corporativas, porque todas aquelas empresas que se planejaram para voltar para o escritório no final do ano passado, no início desse ano, acabaram prorrogando, acabaram protelando essa decisão, que naturalmente acaba afetando negativamente o setor. A gente continua vivendo um ciclo de subida de juros, a gente acredita que vai ter mais uma ou duas subidas nas próximas duas reuniões do Copom, e hoje o nosso cenário é de atingir um patamar de juros na casa de 12 a 12,5%. Por fim, para 2022, a gente tem alguns temas que a gente está acompanhando bem de perto do ponto de vista macroeconômico. Primeiro, ainda a pressão altista no nível de preços, né? O problema da inflação é um problema global, não é um problema só do Brasil, muito em função de oferta e demanda e os choques nas cadeias produtivas que o Covid acabou trazendo ao longo dos últimos 2 anos. A questão de novas variantes, da própria disseminação da Ômicron e, eventualmente, novas variantes, eu espero que a gente não precise mais falar do nome pandemia daqui para frente, né? Acho que a gente precisa virar essa página para a vida seguir em frente. A questão da briga geopolítica que envolve Rússia, Ucrânia e também dos Estados Unidos na linha de frente, né? E, obviamente, como não poderia ser diferente, a questão das eleições presidenciais, que, na nossa visão, vão trazer ainda mais volatilidade, principalmente a partir do segundo trimestre, né? No segundo e terceiro trimestres, respectivamente. Em relação ao fundo, a gente teve uma distribuição de R$ 1,65 no quarto trimestre, o equivalente a um yield de quase 10%, 9,8%, considerando a cota de fechamento de dezembro de 67,50. Em termos de perspectiva, a gente segue com uma vacância bastante elevada no fundo, a gente já vem falando bastante sobre isso nas últimas apresentações trimestrais. Vale lembrar que pré-pandemia o fundo tinha 100% de ocupação, portanto vacância de 0%, e infelizmente a gente foi pego no contrapé com a pandemia, seja com a devolução de áreas por parte de empresas que adotaram o home office ou de forma definitiva, ou no mínimo em modelo híbrido, e também por conta da necessidade de corte de custos que várias empresas tiveram no auge da pandemia, principalmente no ano de 2020. A gente chegou a atingir quase 50% de vacância e a gente tem visto aí uma melhora gradual, lenta, porém uma melhora que nos traz um alento em relação à taxa de ocupação do fundo. Hoje, a nossa taxa de ocupação é 46%, a nossa vacância, desculpe, é de 46%, e a gente acredita que vai manter um pace aí de redução e temos boas perspectivas, ainda que, de novo, a melhora seja gradual, mas temos boas perspectivas para o ano de 2022. Do ponto de vista de movimentações, né, no último trimestre, a gente destaca aqui algumas novas locações. Primeiro, a gente alugou o andar do edifício Santa Catarina, na Paulista, que estava vago, total de um pouco mais de 1.000 metros quadrados, a gente alugou para a Ocean Network a partir de dezembro de 2021. A gente também vem alugando, como eu tenho dito aí num linguajar mais coloquial, a conta-gotas algumas áreas em Alphaville. Infelizmente, a nossa alocação em Alphaville vai ser aos poucos, muito em função de ser um mercado secundário. Lembrando, a gente tinha vacância 0% em Alphaville para a pandemia e, naturalmente, a pandemia nos trouxe um nível de dificuldade
ainda maior do que o restante do mercado, por ser um mercado secundário. A gente já tinha alugado um andar para Vivo alguns meses atrás, e no quarto trimestre a gente alugou mais meio andar para Telefônica Cibersegurança, que é uma subsidiária da Telefônica, né, ou da Vivo, como a gente normalmente conhece a empresa. A gente continua acompanhando as obras do Faria Lima Plaza, o prédio está praticamente pronto, eu estive lá essa semana, o prédio está lindo, inclusive. Recomendo para quem tem o hábito para quem mora em São Paulo tem o hábito de passar na Faria Lima, recomendo conhecer o prédio. Provavelmente o primeiro inquilino inaugura suas operações agora no mês de março, mas o prédio já está sem tapume, já está aberto e, portanto, recomendo para aqueles que tiverem a oportunidade de visitar, porque realmente ficou bonito. A gente está só finalizando o checklist de obras com a HIC, que foi a vendedora responsável pelo desenvolvimento do projeto, para a gente receber finalmente a obra. Do ponto de vista de novas locações no Faria Lima Plaza, a gente já divulgou 2 locações, né? Tanto de uma empresa de e-commerce global, como de um escritório de advocacia. Isso já atinge o patamar de 47% de ocupação. A gente deve anunciar mais um contrato de um andar nos próximos dias, e também temos uma negociação bastante avançada com um player de e-commerce global, que a gente pretende anunciar, se tudo der certo, nos próximos 15 a 20 dias, uma locação de 10 andares, o equivalente a 50% do prédio. Vale mencionar que não tem nada assinado, não está líquido e certo, mas a gente está bastante otimista de que vai conseguir fazer essa nova locação. Por fim, a gente anunciou recentemente a conclusão dos laudos de avaliação do fundo, que são anuais. A gente teve um pequeno impacto negativo, muito em função da elevada vacância ainda em Alphaville, como a gente já mencionou, da redução dos aluguéis praticados no setor em função da pressão baixista de preço que a pandemia trouxe, né, em função da vacância, e, por fim, em função da elevação dos juros no Brasil, do aumento das taxas de desconto, que os fluxos de caixa são descontados para chegar ao valor justo, a valor presente. Dando sequência no slide, a gente traz alguns indicadores. A área bruta alocável do fundo permanece no patamar de 77 mil metros quadrados de ABL. A vacância física, como eu já mencionei, de 46%. Vale mencionar que, a partir do recebimento da obra do Faria Lima Plaza, e em dando certo essa nova locação que eu acabei de mencionar, essa vacância já vai cair consideravelmente, a vacância do fundo, né? Essa vacância hoje não considera as novas locações do Faria Lima Plaza. E, por fim, a inadimplência líquida bastante saudável, num patamar de 0%. Portanto, a gente tem mantido uma relação muito próxima com os nossos inquilinos, que têm se mostrado bastante saudáveis depois desse turbilhão que foi a pandemia. No slide seguinte, a gente traz uma rápida linha do tempo. Eu só vou destacar, efetivamente, o último evento, que foi a emissão de um CRI de 160 milhões, e já vou aproveitar o gancho com a emissão desse CRI e vou responder uma pergunta que tem aqui no chat em relação à questão da alavancagem, né? Como será endereçada a alavancagem se eventualmente não for captado montante relevante em emissão? E, na sequência, também tem uma outra pergunta do Ronald em relação aos CRIs, né? O CRI do Hightower, que terá que ser pago a partir de 2023, quanto que vai impactar? Eu vou responder numa tacada só a questão da alavancagem, e aí eventuais novas perguntas eu respondo aqui ao longo da apresentação do Lucas. Bom, acho que primeiro, em relação à primeira pergunta, se a gente não conseguir boa parte da nossa dívida tem início de amortização em meados de 2024, né? Tem uma parte menor agora, início de 2023, como foi a pergunta do Roland, mas a boa parte da dívida é paga a partir de meados de 2024. Se a gente não conseguir fazer uma emissão de cotas até lá, tem sempre a alternativa de vender ativos, né? É algo que a gente está sempre monitorando. A gente entende que hoje o momento não é dos melhores para fazer a reciclagem de portfólio, mas a gente entende que, com a melhora do cenário ao longo desse ano e pós-eleições, a gente pode ter um cenário mais propício para fazer a reciclagem de portfólio, inclusive de parte do nosso portfólio de Alphaville, que é a nossa prioridade para a eventual reciclagem, né? Em relação à pergunta de qual é o impacto no yield a partir do ano que vem, com o início do pagamento do CRI do Hightower,
vai depender muito de quanto da área vaga hoje existente a gente vai conseguir alugar até lá, né? Se a gente não conseguir alugar nada, que é um cenário bastante pessimista, na minha opinião, a gente teria um impacto de 5 a 10 centavos por cota, talvez ali na casa de 7, 8 centavos por cota em relação ao que a gente distribui hoje. Mas a gente acredita fortemente que vai conseguir alugar boa parte da área vaga do fundo ao longo de 2022, o que minimizaria bastante o início do pagamento dos juros do primeiro CRI em 2023. Bom, eu vou passar a palavra para o Lucas, que trabalha com a gente no time de gestão, ele vai dar continuidade à apresentação e, em paralelo a isso, eu vou responder as demais perguntas aqui no chat. Obrigado. Obrigado, Carrasco. Boa tarde a todos. Agradeço a participação. Dando sequência, a gente começa pelo PIB, uma projeção de fechamento de 4,4% de crescimento. A gente, nos últimos trimestres, demonstramos aqui essa queda na estimativa, era uma estimativa que chegou a beirar 4,8%, muito realmente da derivada aí da pandemia e também com a aceleração da inflação e necessidade de aumento de juros. Então, isso freou e acaba reverberando no ano de 2022. Conseguimos ver aqui uma projeção quase de estagnação de 0,3%, exatamente pela combinação ainda desses efeitos, a cadeia produtiva ainda, de certa forma, desequilibrada, e também outros fatores aí que especialistas estimam que podem impactar a produção, como, por exemplo, fatores climáticos acabam afetando aí nos grãos e em toda a base aí de formação de preço, principalmente na questão alimentar. Em relação à meta Selic, a postura hawkish do Banco Central, justamente com a pressão inflacionária, então o Banco Central, através do Copom, começou realmente a aumentar essa meta. Estamos hoje no patamar de 10,75%, mas nosso time macro acredita que o pico ainda possa chegar a 12%. A gente está vendo a reação, a inflação demorou bastante para começar a reagir, no sentido de diminuir ali a subida, mas a gente começa a ver agora os efeitos desse nível de juros. No próximo slide, trazemos a pesquisa industrial mensal, um indicador super importante aqui no nosso acompanhamento. Desde 2002, a gente coloca a série completa. Em 2020, a gente teve uma grande queda da pandemia, conseguimos recuperar, de certa forma, rápido no país, a indústria foi muito resiliente, conseguiu se adaptar muito bem, mas principalmente no final de 2021, último trimestre, a gente começou a ver esse indicador voltar a cair, justamente aí com efeitos macros e também um pouco aí dos efeitos colaterais de pandemia. Agora, em 2022, ainda com certa instabilidade da Ômicron, a gente começa a ver uma certa recuperação. A gente ainda precisa observar mais alguns meses para ver se realmente, ao menos, não haja mais queda nesse indicador. Em relação ao índice de confiança empresarial, com todo esse cenário complexo, ainda entrando no cenário político de eleições no país, a gente vê que o empresariado ele está mais conservador, então um pouco mais pessimista, e com isso esse indicador de confiança começou a cair. Um indicador antecedente, então, quando ele aponta para a queda, espera-se que os empresários, geradores de emprego, segurem um pouco mais os investimentos. Então, para a gente aqui é super importante acompanhar esse comportamento. No próximo slide, a gente traz a inflação. Então, um descolamento muito grande entre IPCA e IGPM nos últimos 2 anos, 2020 e 2021, exatamente pela questão de depreciação cambial, com a taxa de juros baixa, o real acabou sendo depreciado, e isso afetou aí a cesta do IGPM, que é quase que totalmente dolarizada. No ano de 2022, a projeção um pouco mais modesta, mas ainda importante, de 5,4% para o IPCA e 7% para o IGPM, mas já é um patamar um pouco mais salutar, mas somente em 2023 e 2024 que os analistas estimam aí um melhor controle da inflação. Em relação ao CAGED, a gente foi um indicador super importante durante o período de pandemia, a gente acompanhou muito bem a recuperação na geração de vagas, mas
recentemente esse indicador, primeiro ele começou a desacelerar a velocidade de geração de vagas, até que realmente ele apresentou um saldo negativo de 265 mil vagas. Então, tem aqui todo o efeito colateral de reduzir esse crescimento econômico, essa política contracionista em torno da política monetária. Então, isso acaba gerando efeitos também aí no nível de investimentos e, consequentemente, de geração de empregos. Todo esse cenário macro mais complexo, a gente vê que em relação a lajes corporativas é extremamente e diretamente relacionado. Então, o nível de atividade das empresas, o nível de geração de emprego, dita muito o nível de ocupação de áreas. Então, como o Carrasco comentou, esse efeito de pandemia e também esse efeito macro, combinados, eles impactaram negativamente, de uma forma muito robusta, o setor de lajes corporativas. Por isso é super importante o país seguir na agenda de reformas e, o mais rápido possível, reequilibrar aí o nível de inflação para que essa taxa de juros comece também a cair. Dando sequência, a gente entra agora nos detalhes do fundo. O quarto trimestre, uma média de distribuição de 0,55 centavos por cota, a mesma média do terceiro trimestre. A gente destaca em comentários um pouco mais de despesas no quarto trimestre. A gente fez uma política de gestão de caixa bastante rigorosa, a gente segurou o máximo para acompanhando a evolução das receitas e das operações, e com isso, ainda no quarto trimestre, a gente conseguiu acertar algumas pendências e, com isso, ainda manter o patamar de 0,55% em dezembro. 0,55 centavos, desculpa. No próximo slide, a gente tem um histórico do fundo, então, com todo esse efeito de pandemia, o fundo teve uma queda muito grande de valor de mercado no secundário. Isso aconteceu, obviamente, com todo IFIX, mas certas estratégias sofreram um pouco mais. Lajes corporativas, por exemplo, a gente já apresentou também sobre hotéis. Essas estratégias mais relacionadas à economia real e mais diretamente correlacionadas, elas rapidamente sofreram mais e mostraram esse golpe. Então, com isso, a gente tem uma evolução histórica de menos 18% no retorno total, enquanto o IFIX no mesmo período apresentou menos 4%, e cota patrimonial menos 20%, e aí, sendo bastante importante, a gente tem visto que as avaliações patrimoniais é uma foto daquele momento, então leva-se em conta toda a expectativa futura, o conservadorismo em relação ao nível de ocupação, então tudo isso reflete ali no resultado contábil, mas de forma alguma representa uma realização. A gente busca sempre trabalhar aí as premissas e principalmente a realidade dos ativos para que eles possam, na medida que a economia melhore, também apresentar uma melhora equivalente aí na projeção de valor. Em relação aos indicadores operacionais, 96% do patrimônio alocado em imóveis, tipologia 100% típico, uma característica também do setor de lajes, predomina esse tipo de contrato. Vencimento dos contratos, a gente tem em 2022 57% que está relacionado ao prêmio de locação do FL Plaza, e aí, na medida que a gente concluir a transação, isso aqui vira e passa a ser espelhado os novos contratos, inclusive contratos importantes já foram firmados lá, e a gente está trabalhando muito forte para converter aí algumas possibilidades, como o Carras comentou. Em relação à revisional dos contratos, com contrato típicos, tem sempre o período marco, e a gente no período da pandemia, a gente comentou isso nos trimestres anteriores, a gente acabou tendo que ajustar em cima da realidade do setor. Então, com isso, a gente hoje tem uma equalização muito importante nos contratos. Então, a gente acompanha isso daqui, é mais um indicador para a gente ter em mente que pode ser possível, mas a gente hoje vê uma equalização pós-pandemia importante. Em relação ao índice de reajuste, predomina o IGPM, 77%, então, obviamente, com alguma dificuldade de repasse, principalmente no valor apresentado em 2020 e 2021, mas a gente tem conseguido,
quando não repassado 100% do GPM, a gente tem conseguido melhorar os mecanismos de rescisão. Então, para exatamente dificultar mais e aí ter aí uma contrapartida e um equilíbrio aí na relação com os locatários. E em relação a meio de reajuste dos contratos, a gente tem um predomínio maior no primeiro semestre. Entrando em mercado de capitais, foi negociado uma média de 1,1 milhão no quarto trimestre, o que representou uma queda de aproximadamente 12% em relação ao volume médio diário. A gente viu isso em boa parte dos fundos, tem muita relação com esse aumento de estresse no quarto trimestre, principalmente em dezembro, foi um mês que a indústria oscilou muito, então isso acabou também gerando um pouquinho mais de incerteza, e isso acarreta aí na redução dos tradings. É uma observação empírica, obviamente são N fatores que influenciam esse nível de compra e venda no mercado. Em relação ao valor de mercado da cota, fechou em 67,50, aí já dentro do contexto que explicamos anteriormente. Em relação à base de cotistas, predomínio de pessoa física, 88% do valor de mercado do fundo. Região Sudeste com a maior concentração, 67%. A gente tem uma distribuição interessante em outras regiões. O Sul também tem uma participação expressiva aqui de investidores com 21%. E em relação à quantidade de cotistas, a gente mostra aí o crescimento nos últimos trimestres, um crescimento super importante, aumenta a liquidez e dinamiza mais o produto. A gente fechou com 50.786 investidores. Em relação ao properties, características aqui dos imóveis, a distribuição deles, a distribuição geográfica, todos no estado de São Paulo. Em relação a empreendimentos performados, são 5 empreendimentos e um empreendimento em construção, que é o FL Plaza. Basicamente, a gente vai mostrar a foto dele, ele tá finalizado, agora são só checklists de conclusão de obras que são super importantes também dentro do processo para que a construtora ali finalize qualquer pendência. Em relação à vacância física, como comentado, 46%. Em relação à distribuição de receitas, FL Plaza, 56%, que é natural, um ativo super importante no fundo que entra para esse dinamismo de mudança do portfólio e de melhoria do portfólio, simplesmente a melhor região aí de escritórios da cidade de São Paulo, por que não do país, é realmente uma região muito importante, a região da Faria Lima, e aí uma distribuição no restante dos locatários, Cielo, MEC, HP e Netflix. Em relação ao setor de atuação, a gente tem no FL Plaza alguns setores, o setor de e-commerce e varejista é um setor que está crescendo bastante na ocupação de lajes, então a gente imagina que na virada de chave também haja um predomínio aí desse setor. O setor financeiro ainda responde pela maior parte, principalmente porque aqui a gente não tem a gente tem a questão da Cielo e os locatários do Evolution e também alguns do iTower. No próximo slide, a gente tem os imóveis performados, só uma característica, a gente mantém aqui, tem a questão da participação no prédio, então, tudo isso é importante ali dentro da dinâmica de gestão desses ativos e participação em assembleia. A gente pode passar. E aqui o FL Plaza, já finalizado, só em checklist de entrega, a gente já tem locatários fazendo reforma, então realmente ele inclusive finaliza num momento importante, que é esse momento de recuperação, e dentro de uma região que está sendo bastante demandada. Por fim, as obrigações do fundo, o Carrasco comentou um pouco sobre os CRIs, então a gente traz todas as características, código dos instrumentos e também contas a pagar do iTower, conforme aí fato relevante, a gente tem todas as notas aqui com os detalhes e datas também. Com isso a gente finaliza, eu volto a palavra para o Carrasco para a gente responder eventualmente alguma pergunta final. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Eu já respondi todas as perguntas aqui no chat, portanto, aqueles que fizeram perguntas, peço, por favor, que confiram o chat de Q&A. A gente agradece a participação de todos, reitera que os canais de RI estão à disposição de vocês para qualquer dúvida pelo e-mail ri@xpasset.com.br.
Desejo um ótimo final de tarde a todos e até o próximo trimestre. Um abraço.